Olá, você está no MangakaCast, o podcast do Mangaka. Hoje a gente vai falar sobre um anime bem interessante, chama Bucky. Talvez esse MangakaCast não vai dar pra gravar em shorts, não vai dar pra gravar tão rápido, porque é um anime muito interessante. Então, se você não gosta de pensar, se você não gosta de realismo, se você não gosta de mundo real, você vai odiar Bucky. Por quê? Muita gente é tão obtusa nessa geração que não consegue entender Bucky. Bucky é muito fácil de entender. É um anime cheio, lotado de analogias e metáforas. E lotado de histórias desse mundo. Então parece que é uma coisa fora da realidade, viagem na maionese, mas está muito ao contrário, tá? Então vamos lá. É bem forte na realismo mesmo, é bem real mesmo. Por quê? Bucks é basicamente um rapaz que ele. O roteiro é muito bom, gostei bastante. A dublagem também bem interessante, né? Daquela época lendária da dublagem ali, onde tinha o mesmo elenco que dubla Dragon Ball. Então é bem interessante. Então, assim. É... E é bem interessante também ver a dubladora da Titi ali dublando uma moça bem mais jovem, assim. Tipo uma adolescente, que tem um estereótipo assim da bonitona, tal, aquela coisa. E não exatamente uma mãe de família, né? Então, como a gente está acostumado a ouvir o timbre dela. Então, é uma coisa bem mais jovem, né? Então, você vê que para você ser um artista de sucesso, um ator de sucesso, uma atriz, né, no caso, você precisa saber ser versátil, né? Eu falo muito disso nos meus conteúdos faz anos, que é você saber ter repertório. Então, se a pessoa não sabe ter repertório, se ela não sabe sabe fazer mais coisas do que ela faz ali tecnicamente na profissão dela, dificilmente ela vai ter muito sucesso. Eu sei que é ensinado o inverso na sociedade, é ensinado com bastante, como que eu poderia dizer assim, com bastante gravação mental, né? Usar o termo também lavagem, né, para isso. Basicamente, para quê? Para que você aprenda que não, a vida se baseia em ter uma profissão e aí você vai ganhar dinheiro e vai vencer na vida assim. Só que ninguém te ensina a ter repertório, ninguém te ensina a negociar, ninguém te ensina a ter inteligência emocional, ninguém te ensina a vender, ninguém te ensina coisas, fazer roteiro, coisas que são, agora hoje tem, né? Você pode clicar aqui no link aqui que tem um curso nosso de roteiro muito legal. Mas vamos pegar aqui no geral, né? A sociedade era feita de um jeito onde isso tem bastante a ver com Buck, tá? Bastante mesmo, onde a sociedade é totalmente moldada da maneira que os baby boomers querem. Ou seja, que a galera jovem seja idiota, completamente inútil e, principalmente mentalmente, e que eles dominem, obviamente. Então é muito gritante isso na sociedade hoje em dia. E Buck é um anime antigo, mas é uma coisa que você olha e fala, cara, é muito hoje em dia. É sério. Tipo, para conseguir entender, precisa, obviamente, de um bem pequeno, vestigioso nível de raciocínio. Se você não conseguir entender Buck, é uma séria demonstração que você não tem menor nível cerebral. Então vamos lá. Porque é muito fácil de entender. Então vamos lá. O roteiro se baseia num rapaz que está numa escola, e ali na escola eles aprendem que eles podem ligar, olha isso, por relógio, para, digamos assim, um, entre aspas, super-herói. Ou seja, o que eu mais gosto disso são os termos aqui. Agora começamos as analogias. Que é a grande criança. O que é uma criança ali? Existem os humanos, né, que eles governam o mundo. O próprio Buck fala isso quando ele está voando ali, mas a gente já vai chegar nisso. E aí, ele tem tipo um pássaro que voa ali, que ele usa para voar. E você já vai entender. E aí você já vai ver como é realista. Então, o Buck, na realidade, ele tem ali o sonho ali de ser o imperador do mundo. Só que aí o mundo ele é dividido em várias partes. E isso aqui é interessantíssimo. É por isso que eu falei que é muito fácil de entender. E aí, quando eles ligam ali tem os humanos que governam o mundo ali, como o Buck falou, os pequenos humanos, que são quem governam o mundo. E tem a grande criança. O que é uma criança? Criança, ali tal, brinca tal. Então por isso que eu falei que é fácil de entender.
E tem as grandes crianças que são como se fossem da vida, assim, uns cavaleiros, vamos por assim. E aí eles vão lá, tal. Só que aí, aqui começa a parte que eu queria gravar desse podcast. Aqui. Os esquisitos. O que são os espíritos ali esquisitos que eles usam? Esses espíritos esquisitos são os famosos gênios. Sim, são os mesmos dos filmes da Disney, do Aladdin e por aí vai. E aí, por que ele chama eles de esquisito? Porque, na verdade, eles são esquisitos. Eles são totalmente deturpados, a maioria, muito esquisitos. No Dragon Ball Super, o Whis se chama gênio em português, né? Então, é exatamente aquele estereótipo ali. Então, aí você fala, nossa, mas o Whis é um anjo. Então, gênios são anjos. Se você ler um livro de anjo, hoje em dia é muito fácil de você comprar, não é muito caro. E é bem fácil de achar. Em marketplaces, aí você acha fácil. Bem fácil mesmo. E aí o que acontece? Você vai ver que anjo e gênio são palavras que quase sempre são colocadas para o mesmo tipo de ser. Então vamos lá. Então, na realidade, esses espíritos são para conceder, entre aspas, conceder desejos, tal, e ser o anjo da guarda. Mas por que eles ficam esquisitos, como ali o Buck chama, né? Ficam aquele jeito, parece o Majin Buu, né? Rosa por fora e preto por dentro. Uma coisa meio grotesca ali, né? Porque esses são os caídos. Agora você está entendendo por que eu falei que Buck tem um roteiro muito interessante. E aí, para conseguir fazer isso, tem que fazer pacto, meu amigo. Então, igualzinho tá no Mag. Mag e Buck é o mesmo roteiro. A mesma ideia de roteiro. Então, se você assistiu Simba no Mag, o Simba, As Aventuras de Simba, é um anime muito bom. Você vai ver ali o que eu tô falando. Então, é exatamente a mesma coisa. Então, isso é interessantíssimo. Né? Tem muitas histórias, você vê que é um roteiro muito famoso. Simba, Mag, os filmes da Disney, Deu a Louca no Aladdin, por aí vai. É basicamente a mesma temática, só que você vê como muita gente assiste Buck e talvez não tenha entendido. Agora, se você assistiu depois do podcast, ou já assistiu e ouviu o podcast e assistiu de novo, você vai entender muita coisa e falar, caramba, eu não tinha entendido isso, não é assim? Por quê? Porque roteiro se faz assim. Roteiro bom, você faz com começo, meio e fim. Você faz fechando arcos, como a gente cansa de falar aqui. Você faz, ao invés de deixar a temporada aberta, você sempre tem a temática de fazer a qualidade acima de ficar segurando para uma outra temporada. Então, não tem importância se o seu roteiro só dá uma temporada. Não tem importância nenhuma. O importante é ele ficar bom. Isso é uma coisa que poucos hoje em dia têm focado, né? Alguns sim, e têm conseguido ficar muito legal, como vários animes aí hoje em dia, mas também tem a galera meio mala, né? Que, esquece que a galera, às vezes vira ano da sua assinatura de streaming, né? E não começou a temporada nova daquilo ali. Então, por quê? Porque o roteirista, né, o diretor, o autor, por aí vai, eles não pensaram no público, eles não pensaram no roteiro, eles pensaram de maneira comercial. Vamos ficar enrolando ali, não é nem dinheiro, tá? Porque aí muitas vezes você perde sucesso, você perde fama, você perde dinheiro com isso, você não ganha. Só que é de maneira comercial, como assim? Você consegue amarrar contratos ali mais longos com o streaming. Então, para eles, dependendo de quem vale a pena, porque o cara começa a ter mais nome, ou a mulher ali começa a ter mais nome dentro daquele mercado. Então veja que eu falo, roteiro é um mundo que você entra, é muito longo. Como toda profissão de sucesso, não é superficial. Então, as pessoas gostam nessa geração de tratar tudo como se fosse superficial, mas não é superficial. Nem de longe. Então, é por isso que a maioria não entende quando assiste Buck, porque é um roteiro muito bom e muito profundo. E muito cabeça. Então, se a pessoa ela é meio lerdinha, ela não vai entender. Então, vamos lá. Na realidade, o Buck ele não é humano. As grandes crianças, elas nenhuma são humanas, tá? Então, já começa por aí. Tá vendo como muita gente assiste e não vai entender o roteiro?
E aí o que acontece? Um cara que era de outro planeta, o Spark ali, ele vem com a irmã dele, que é tipo uma deusa ali e tal. E aí eles, é como essa deusa, ela meio que destruiu o planeta que eles viviam, fisicamente falando, e aí ela criou um ser que é tipo um deus da destruição ali, um deus do mal, tipo um demônio ali, que era o Slash ali e tal. E aí esse ser, ele sempre quer prejudicar os humanos e destruição, aquele estereótipo do tonto, vamos traduzir bem rápido aqui. E aí, o que acontece? Né, muito parecido com Loki, esse tipinho de coisa. E aí o que acontece? E aí a pessoa, ela, na realidade, o Slash e o Spark ali, eles vêm pro mundo onde tem o Buck e ele vai ali e age como uma grande criança. Só que em tese ele é quase uma divindade, então ele não é exatamente o nível de uma grande criança. Aí temos também o Hades, que é ali o grande soldado. Tá? É importante entender que essa é uma gíria muito antiga, tá? Tipo, quando o ser é uma divindade, ele é considerado um grande soldado. Essa é uma gíria muito, muito antiga. Então, isso é importante. Por isso que eu tô falando que Buck é muito fácil de entender. Se você entender daqui pra lá, você vai entender muito fácil. Agora, se você assistiu, tem muita gente falando, ai, que viagem na maionese, que esse Buck... Tá muito pelo contrário de ser viagem na maionese. Você já vai entender, porque nós vamos entrar mais a fundo ainda no roteiro. E aí o que acontece? É cheio de analogias ali, maravilhoso, muito boas. E aí o que acontece? Na realidade, quando eles vão... Aí eles têm que vencer o quê? Eles têm que... As crianças estão brincando ali, jogando bola e tal. E aí aparecem monstros encrenqueiros. Essa é uma... Isso aqui, eu fiquei rindo, cara. Essa é uma analogia perfeita. Monstros encrenqueiros. O que são monstros encrenqueiros? Eles são monstros que soltam coisas negativas pela boca. Isso é muito bom. E aí o que acontece? Óbvio que a maioria das pessoas assiste e fala assim, nossa, porque é tão lerdo, né? Mas é óbvio que é uma analogia gritante para pessoas negativas, tóxicas, desagradáveis, obtusas, haters, né? E aí o que acontece? E, a- e aí, e aí eles têm que vencer ali os monstros ali e tal, os monstros irritantes ali e tal. E aí, tipo, cara, é muito bom isso. E aí, só que aí que tá. Esses monstros, eles agem pelo veneno do despertar. O que é o veneno do despertar? Aqui tá o grande lance, tá? Porque que Buck tem muito a ver com essa geração. Tem bastante a ver, porque se você prestar atenção, essa geração é óbvio que nunca teve tanto conteúdo sobre despertar, sobre espiritualidade, sobre mentalidade, vendas, empreendedorismo e por aí vai. Nunca teve tanta coisa para você sair, né, stand-up, humor, para você sair de baixo para cima. Até atividade física tem bastante conteúdo também. Então, hoje você não tem mais aquela questão assim de tipo, como é que eu vou saber como um whey funciona? Não. Hoje em dia você sabe muito fácil o que é um whey protein, por exemplo. Você compra um whey protein em qualquer lugar, você aperta 2, 3 botões, 4, você já comprou um whey protein hoje em dia. Então, e chega no mesmo dia, muitas vezes. Então, nós estamos numa época muito que você precisa abrir sua mente e ser minimamente inteligente. É isso que eu quis dizer desde o começo do podcast. Por isso que eu falei que esse não ia ser tão curto, porque não dá para fazer um roteiro tão bom, um podcast curto, em versão shorts. E aí o que acontece? Dentro disso, o veneno do despertar é isso. Quando você está num ambiente muito tóxico, o que você faz geralmente? Tem pouquíssimas opções racionais. 3, 4 está no alto. A primeira é você começar a entender aquele enredo, ou seja, você começar a raciocinar mais, né? Ou seja, você começar como que eu posso dizer assim, raciocinar no sentido assim, do ambiente, tá? Então, por exemplo, você está num trabalho que é tóxico, no seu trabalho, tem ali o seu chefe é tóxico, alguma coisa assim,
ou num relacionamento tóxico, ou numa amizade tóxica, enfim. O que acontece? Não adianta você ir lá só e ficar gritando, brigando, arrumando confusão. Isso daí mostra só que você é o tóxico daí, no caso. O que acontece é que você... Por isso que é um veneno do despertar. Você já vai entender. Porque, na realidade, ou você começa a raciocinar como funcionam essas pessoas e como funciona aquele lugar ali, aquela situação, ou você vai ser feito de idiota por eles. Isso é óbvio. Então, você precisa aprender a pensar, aprender a saber horários que você vai fazer as coisas, saber jeito que você vai saber fazer as coisas, saber equipamentos que você vai fazer as coisas. Então, às vezes, você está ali estudando e tem alguém com inveja de você, vai lá e rasga seu caderno, por exemplo, entendeu? Só que aquele caderno não é o que você usa de verdade. Como você já sabia como era a pessoa, você colocou um outro ali por cima e o seu está embaixo, por exemplo, da mochila. Ou embaixo ali da carteira, entendeu? Ou numa mesa ali do escritório, na gaveta do escritório. Ou é um que você nem levou aquele dia. É um exemplo. Então, como você sabia que aquela pessoa era tóxica, você já, entendeu? Já sabe exatamente como agir. Então você começa a raciocinar mais, é óbvio. Outro ponto de despertar é que você começa, evidentemente, a procurar sobre despertar. O que significa despertar? Significa ser conhecimentos de Buda. Ou seja, quais eram os conhecimentos de Buda? Buda Siddhartha Gautama. Também tem aquele gordão que é o Kuvera, que pode ser considerado um Buda também. Tem o Akala, que pode ser considerado um Buda também. E tem o Buda Maitreya, que evidentemente pode ser considerado um Buda também. Enfim, por aí vai. Todo santo ou divindade também pode ser considerado um Buda, tá? É só uma gíria para desperto, exatamente isso. Mas o Siddhartha Gautama, evidentemente, o Siddhartha é o que todo mundo conhece, vamos por assim, é o Buda mais popular, vamos por assim, entre aspas. Então, o que ele ensinava? Ele ensinava muito sobre a questão de vida saudável, por incrível que pareça, pouca gente sabe disso, e como você ter inteligência emocional na prática, que hoje foi traduzido como autoajuda e agora desenvolvimento pessoal, que são palavras iguais, parecidas, né, muito, significam praticamente a mesma coisa, mas foi feito, digamos assim, no mundo moderno agora, um comércio disso, né? Então virou tipo uma profissão isso. Mas até então era só uma questão muito, realmente, quem era muito bom com isso, que trabalhava com isso. Então não era uma epidemia disso, era tipo uma coisa assim, era tipo só quem era bom mesmo que queria trabalhar com isso. Então, por quê? Porque você tem que ter despertado um pouco para fazer isso, você não faz isso na barrigada. Então, como está hoje em dia. Então, esse é um ponto também do despertar. O terceiro ponto do despertar é que você... Claro que aí entraria, eu falei do Siddhartha, mas aí os ensinamentos de Buda dá um podcast de horas, né? Mas aí o ponto é que... o terceiro ponto, só para resumir aqui, seria você começar a pensar em coisas mais grotescas, como, por exemplo... já sabe, pecados, né? Como, por exemplo, matar, essas coisas, tal, que daí a gente nunca indica, né? Violência, nem nada desse tipo. O quarto ponto, ou com você ou com alguém. O quarto ponto é a questão de procurar, e o quarto e quinto ponto seria procurar espiritualidade, por exemplo, procurar praticar coisas como meditação, doação, empatia verdadeira, limpar a mente, né, meditando, esse tipo de coisa, que obviamente são hábitos muito saudáveis, como falei no primeiro ponto, primeiro ou segundo ponto ali, que eu falei do Siddhartha Gautama, que ele falava bastante dessas coisas. Então, basicamente, despertar é isso, é você ter a verdadeira empatia. O que é verdadeira empatia? O inverso de hoje em dia. Hoje em dia a gente não tem a verdadeira empatia e aí a gente finge que tem empatia seletiva. O que é empatia seletiva? Se a pessoa eu sou empático. Então a pessoa ela acaba tendo uma empatia só por causa na realidade, de interesse pessoal e não porque ela realmente quer ter aquela empatia. Então, isso não é o despertar, obviamente. Nunca. Então a pessoa ela fica ali rodando em círculo, fingindo que ela quer ter empatia. Então, e esses pontos são o veneno do despertar. Tá vendo como se você prestar atenção aqui no nosso podcast, você entende roteiro de verdade? Isso aqui é podcast de roteiro, né, amigo? Então, você começa a entender o roteiro da coisa. E se você souber entender roteiro, você sabe fazer tudo.
Porque o que é o dinheiro? O dinheiro é vendas. E o que é vendas? É fazer um bom roteiro. Claro que precisa de um bom produto, bom preço, blá, 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 um monte de coisa, anúncio e tal. Mas qual é a base de um bom anúncio? Uma boa copy e storytelling, ou seja, um bom roteiro. Então, se você não sabe nada de roteiro, você provavelmente não sabe nada de nada. Traduzindo é isso. Então, tanto que muita gente, como eu falei, assiste essas obras, como o Buck, que tem um roteiro muito interessante, e a pessoa não entende. Ela acha que é uma viagem na maionese. Por quê? Porque ela não entendeu de nada, de nada. Então, na cabeça dela, nada faz sentido no geral. Então, imagina quando ela assiste uma obra com bom roteiro. Isso no geral. Então, né, vamos falando em geral aqui, vamos dar um geral aqui no anime. E tem uma parte que me chamou muito a atenção. Agora vamos entrar aqui na empatia seletiva, que é a parte do Alibaba. Cara, esse episódio é o episódio 10 e 11, sério. Vale muito a pena pra pessoa. Se ela não quiser assistir tudo, assiste só esses. Vale muito a pena. Aqui entramos no Alibaba e numa mulher, que ela é uma princesa, vírgula rainha ali, que ela vai virar, que é a tipo Krishna. Porque ela deve ser tipo o equivalente ali à filha de Krishna, tá? Que é uma mulher ali que fez, uma moça que fez, uma menina ali, adolescente que fez 15 anos. E aí, ela é tipo dona ali do castelo gigantesco ali, de um monte de coisa e tal. E aí ela é uma princesa importante ali, porque obviamente, né, aí ela abre ali as coisas, ela é igualzinho Krishna e tal. Obviamente é uma analogia a Krishna, mas no quesito assim, que ela é tipo uma tatara neta do Krishna, vamos por assim. E aí, tipo, é interessantíssimo isso porque aqui entramos numa questão interessante. Tem lá o demônio tartaruga no episódio 10. E o demônio tartaruga, ele é, obviamente, como todo obtuso, ele quer, tipo, domínio, ele quer fazer o povo fazer tudo que ele queira, ele quer muita corrupção, que o povo fique pobre e ele fique muito rico. E aí ele solta uma hipnose no povo ali que distorce o que o povo é. Isso se chama normose. É quando uma pessoa ela tem inversão da realidade. Ou seja, a pessoa ela começa a achar que ela é uma coisa que ela não é, negativamente falando. E, obviamente, isso também dos outros. Então, ela começa a achar que o errado é certo, que o certo é errado. Ela começa a ter baixa autoestima muito forte. Por quê? Porque ela está tendo inversão de valores. Ao invés dela ver o lado bom das coisas, ela só vê o lado ruim. Então, o Alibaba, que nasceu, obviamente, homem, vira gay, mas de noite ele é homem e de dia ele é, tipo, entre aspas, mulher, tipo um travesti, mas ele não consegue se controlar. É tipo um efeito, de noite um, de dia outro, que é o efeito dessa hipnose. E aí as pessoas começam a ter inversão de valores e olhar as coisas de um outro jeito e se ver de outro jeito, né? De um jeito distorcido. E aí, obviamente, o Alibaba, ele se apaixona pelo Buck, e aí já viu, né? E o mais legal... E aí, é claro que hoje em dia, se fosse em algumas redes sociais, esse desenho seria cancelado fácil, né? Porque o Buck começa a espancar o Alibaba, tipo, sai fora, cara. Então, tipo assim, isso daí, hoje, pros Enzo, pros tontos, assim, pros retardados, pra essa galera de nível mental bem baixo, é uma coisa inaceitável. Ai, como assim? Mas, na época que eu era criança, por exemplo, que foi a época que Buck fez foi lançado e tal, era super ultra normal agir assim. Enquanto eu era criança, adolescente, até a vida adulta um pouco. Hoje em dia, nos últimos anos, tal, que realmente tem esse tema, assim, tipo, nossa, tal. Até vários portais grandes tratam, assim, como se fosse, nossa, tem que endeusar, tal. Mas, no geral, sempre foi tratado assim, tipo, normal, vírgula, tipo, quem é hétero mesmo e pronto, sabe? Normal. Então, não era tratado assim do jeito, tipo, ai, todo mundo tem que ser gay. Não era assim. Então, assim, Então, isso aí é o efeito do demônio tartaruga. Você entendeu o que eu tô falando? Essa analogia do demônio tartaruga é muito realista.
Só não percebe quem é muito lerdo, mas tem que ser lerdo num grau assim, assustador. Tipo assim, de realmente não saber nem almoçar, pegar a colher e colocar um garfo, a faca, a colher, colocar comida na boca. Não sabe nem fazer isso. Aí você não entendeu quem é o demônio tartaruga. Mas, assim, mas do contrário, se você for ligeiramente esperto, mas ligeiramente inteligente, você já entendeu gritantemente a analogia do demônio tartaruga, né? Mas enfim. Aí depois, por incrível que pareça, ali, quando o Buck vence o demônio tartaruga, eles vencem e tal, dá um puta trabalho, mas eles vencem. Ele foge e tal, e aí essa princesa Krishna cuida dele ali, trata das feridas dele, e eles se apaixonam e casam. Obviamente, um casal muito esquisito, obviamente. Mas aí segue o baile e tal, e beleza. E aí, nisso também, no episódio 8 tem um pouquinho antes disso, tem uma coisa muito interessante, que é um episódio que também tem muito a ver com hoje em dia, que é de Enzo a Vencedor. Né? O Augusto Cury até lançou um livro aí de jovem a gênio, porque ele não quis usar esse termo que eu uso, mais realista, né? Ele quis ser mais educado, mais chique, né? Mais fino, tal, mais aristocrático, né? Mas eu sou um aristocrata mais mundano. Então, vamos lá. E aí, o episódio 8 é muito gritante nesse quesito de analogia de Enzo a Vencedor. O que, que é isso? Tem lá um menino, né, o Darta lá tal, e o pai dele era um espadachim lendário ali, que nitidamente não era humano, tá? Isso você vai ver no final do episódio. E aí o que acontece? O pai dele ali e tal, era provavelmente uma espécie de divindade e tal, e tinha tipo um. E provavelmente era tipo uma divindade estilo Hades ali, apesar do Hades ser o cara lá da torre lá. E aí o que acontece? E é detalhe sobre a torre, tá? A torre não fica no mundo ali, tá? Ela fica fora. O Sparkle deixa bem claro, o Spark ali, ele deixa bem claro isso no roteiro, que a torre não fica no mundo ali. Então o Hades ele fica ali supervisionando ali os mundos, os povos, o que eles estão fazendo. Nós já vamos entrar também numa parte muito interessante sobre isso. Aí, que tá... tem muita coisa boa em Bucky, né? Você já vai entender. E aí o que acontece? O... Falando do Darth ali, aí o pai dele falece e tal, mas o pai dele ensinava bastante coisa pra ele, ele era um grande espadachim ali, o menino, já mesmo adolescente ali e tal. E aí ele, só que ele era o famoso Enzo ali e tal, então ele não conseguia resolver os problemas que era colocado pra ele resolver e tal. E ele não conseguia fazer ali a cidade dele ser um lugar agradável, né? Mesmo ele sendo em tese ali o líder da cidade e tal. E aí o Buck, ele pede pro Buck ser o mestre dele e tal. E aí o Buck vai lá, ajuda, tá? Dá um treinamento duro pra ele. E muita gente que assiste Buck hoje em dia vai falar assim, pô, esse Buck aí é mó grosso, não sei o que e tal. Gente, todo mundo de alta performance são pessoas geralmente mais sérias. Imagina o Buck, que era um cara que queria ser o imperador do universo inteiro, tipo um Freeza. Entendeu? Você acha que um cara assim é tipo, oi fofo, ai amiga, hashtag, ai vamos fazer influencer aqui, vamos ficar de biquíni fazendo dancinha de TikTok. Você acha que é retardado desse jeito? Não, né? Então, a pessoa, a pessoa tem, né, obviamente metas, e não precisa nem ser uma meta tão gigante assim, pode ser uma meta literalmente pequena, a pessoa já não precisa ser retardada. Então, o ponto é que uma parte interessante é que você vai entender muito isso. Isso Buck é muito legal por causa disso. Daí que acontece? Eles aprendem uma lição muito legal, que quando você está atrás de aprovação social o tempo todo, você se perde na vida. Isso é falado muito gritantemente, assim, tal. Isso é muito legal, fora as frases e tal, né, é quase uma palestra motivacional ali, uma boa parte ali e tal. Então, por isso que eu falei que o roteiro é muito interessante, não é assim, tipo, do jeito que a maioria vai achar, tal, é aleatório, tal. Não, nada a ver. E agora vamos entrar numa parte muito interessante, que é aquela questão que eu tava falando do Hades e tal. Aí tem, tipo, o estereótipo daquele rapaz, que se você assistir The Lost Canvas, você vai ver que The Lost Canvas tem muita coisa que eles copiaram do Buck. Claro que The Lost Canvas é um puta anime, um puta roteiro e tal, um puta mangá. Sem dúvida, tudo impecável. Mas as músicas são muito boas, a dublagem tá perfeita, o mangá é incrivelmente bem feito. Só que
uma coisa interessante ali que você vê que tem essa coisa. Lembra no The Lost Canvas tem o Verônica lá tal? Você vai ver que tem um episódio também do Buck que é bem parecido com isso. Que daí tem um menino ali que ele gosta de música clássica, tal, que ele toca, ele é um grande músico de música clássica. E aí, ele, né, tem que punir ali uma cidade ali, uma galera ali tal, vizinha ali, porque é uma galera que só faz festa. E assim, ninguém dos outros mundos, gente, mundo ali, entre aspas, seria o equivalente a país, tá? Ou cidade, tá? Estado, essas coisas aqui, para a pessoa entender mais rápido. Por quê? Depende do tamanho dimensional de cada lugar. Aqui no nosso país, a gente é maior que 2 Europas. Então, o que a gente chama de estado, na Europa é chamado de país. Então, você fala assim, vou de país para país. É o equivalente, às vezes, aqui de uma cidade para outra, ou de um estado para outro. Então, entendeu? Então, é dependendo do tamanho físico daquilo. Então, assim, e aí, e como é um desenho, obviamente, tem que ter analogias rápidas, né? Então, o ponto é que isso é uma coisa importante, né? Então, muita gente esquece dessas coisas de roteiro, né? São técnicas de roteiro. E aí o que acontece? Quando você ali eles atrapalhavam, eles faziam muita festa. E aí atrapalhava e chegava muita reclamação pro Hades de que esse povo não parava de fazer festa. Aí você fala, pô, mas quem que vai ficar o dia inteiro fazendo festa? Inclusive, ano passado teve um meme lá de um cara que, não estou estimulando isso nunca, a gente é sempre contra a violência. Mas teve um meme de um cara que agrediu lá um Enzo, tal, num hotel, porque ele não parava de fazer barulho. E sim, eu já até me mudei de apartamento já algumas vezes por causa também de vizinhos sem noção. E já conheci várias pessoas que também já fizeram isso. Então sim, isso existe pra caramba hoje em dia. Então, assim, eu mesmo já passei várias vezes por esse tipo de situação, conheço muita gente que já passou também, tem esse meme recente e tem várias outras situações aí, tá? Se você conversar com alguém que é síndico, com alguém que trabalha, gerente de hotel, síndico de apartamento, esse tipo de coisa, você vai ver que não tá longe de ser incomum isso, entendeu? Quem trabalha com administração de condomínio, até de casas e tal, tá longe de ser algo viagem na maionese, é bastante comum hoje em dia. E aí, pra punir eles, o Hades, tipo, de dia eles fazem lá o carnaval deles, e de noite eles são, tipo, assustados pro zumbi, vamos por assim. Então, é uma coisa bem interessante, porque aqui o equivalente a zumbi seria se jogar um livro na pessoa. Você pega um livro super cabeça, super bom, assim, um conteúdo muito bom, tipo bagá de baguita, você pega e joga na pessoa, assim, tipo, a pessoa literalmente é exorcizada ali, né? Porque ela só pensa literalmente 24 horas em fazer barulho, festa, encher o saco de vizinho e por aí vai. Tem muita gente sem noção hoje em dia, muita mesmo, que é mal criada, muita mesmo, porque é o Zenzo, né? Então, isso daí é muito gritante ali, eles tratam muito essa questão também. Então você vê um pouco desse estereótipo em muitos episódios ali. E o ponto é que por isso que tem a ver com o veneno do despertar, entendeu? Então viu como o Buck tá longe de ser uma coisa que é sem noção? É uma coisa bastante, inclusive, dessa geração aqui. Então, outro ponto importante ali é que, por exemplo, música clássica. Música clássica é uma coisa que ali o rapaz, ele é tipo um estranho, né? Pô, o cara gosta de música clássica, ele é jovem e gosta de música clássica. Eu sempre fui muito fã de música clássica e eu acho que... E é óbvio que eu literalmente vivia numa ilha quando o assunto era música clássica, né? Você conhece, acho que existe muita gente. Tem uma galera que gosta, claro, mas não é assim, nossa, tal. É mais a galera adulta, né? Obviamente. Então, por isso que eu tô falando. Se você prestar atenção, você vai ver que é cheio de coisa interessante. Tem muito também os baby boomers. Sim, eles estão lá. Você achou que não ia ter essa galera? Apesar deles serem mais filhos dos esquisitos lá, que o Buck chama de esquisito, com os humanos, os baby boomers têm bastante também em Buck. Você vê naqueles episódios onde tem aquele panda ali e tal, que come bambu preto, e aí ele acaba fazendo os filhos dos baby boomers virarem monstros, né? Então, essa é uma outra analogia super de hoje em dia.
Outra coisa também bem interessante é que o Slash ele ativa o chip de demônio nos seres. Então fica aquele chip na testa ali e tal. E aí eles viram monstros, tal, tem bastante isso, né? Então veja quanta coisa que você não tinha reparado que tem ali em Bucky. Outra coisa interessante é que no final aparece tipo o espírito líder ali, que é como se fosse o cara, né? Que é, entre aspas, um Zeus ali, né? Que é tipo o líder ali dessa galera, assim. Só que ele tem tipo um cajado de Moisés ali e tal, que ele consegue ressuscitar o Hades. O Hades é morto. Essa é uma parte também muito importante do roteiro. Mas muito. Nossa, eu quase passei. É muito importante do roteiro de Bucky. Que é a questão do inferno. O Bucky ele vai pro inferno, sem saber que estava no inferno, evidentemente. Ele vai pro inferno e lá ele conhece o Cisma, que é um cara lá, um cabeludo tal, que é tipo um guerreiro de alto nível tal. Só que ele cai no inferno. O que é cair no inferno? É quando você se desmotiva. Inclusive, eles deixam isso bem claro ali. É muito legal. E lembra muito Cavaleiros do Zodíaco. Lembra muito mesmo essa parte. Então, aquela questão lá, tipo, deles destruírem o Hades e sumir o inferno, o paraíso, começar a se desfazer, sabe, essas coisas. Essa cena, então, lembra muito, acontece muito, muito parecido mesmo. Provavelmente eles se inspiraram em Bucky e tal. Por isso que eu falei que Bucky é muito bom, cara. Tipo, pra roteiro, assim, nossa, é muito bom. E aí o que acontece? Aí é muito parecido, lembra que eu falei do The Lost Canvas? Quando o Alone aparece, quando o tema tá no inferno e o Alone aparece e tal, você vai ver que a cena é feita igualzinha quando o Hades aparece e o Bucky e o Cisma estão lá no inferno e tal. Uma parte muito importante do inferno é que eles têm a chave mental, que é uma chave que pode controlar qualquer mente. E a chave pode literalmente tirar a pessoa do inferno, evidentemente. Isso você vê bastante detalhado no mangá Randan Sururi, tá? E aí o que acontece? Que é um mangá só disso, basicamente. E aí o que acontece? Então, aí o Cisma ele vai lá, pega essa chave e dá pro Bucky. E aí ele morre ali, ajudando o Bucky e tal. E o Bucky consegue derrotar o Hades e tal e sair do inferno. Então veja que como é interessante, por isso que eu falo, e o Cisma ele era o cara que tinha pacto com o esquisito antes do Bucky. Então isso é muito louco, assim, é muito, muito interessante e tal, né? Como pra sair, você vê que tipo ele falava pro Bucky, cara, não tem como, desiste, aqui do inferno não tem como sair do inferno. E se você prestar minimamente atenção, isso não precisa nem ser ligeiramente inteligente, só se você estiver respirando você já vai conseguir entender. Hoje em dia, tá muito assim, né? Tem uma galera ultra negativa, ultra pessimista, ultra pra baixo, ultra preguiçosa, que, tipo, fica nessa pegada, tipo, tudo dá errado, não sei o quê, ou é muito folclórica, né, que é, tipo, ter 10 milhões de Bentleys na garagem, tipo, ou é muito folclórica ou é muito depressiva. E aí, e isso é literalmente pertencer ao inferno. Então, a pessoa, né, que eu estava falando agora há pouco, ser obtuso, você pertence ao inferno. Então, quando a pessoa e a gente tá vendo muita gente assim hoje em dia, né? Então o que acontece é exatamente isso. Só que o que liberta a pessoa é a chave mental, ou seja, a pessoa melhorar a mente dela. Por isso que chama veneno do despertar, porque é tipo um despertar. A pessoa simplesmente começa a ter semancol. Vamos pôr em português bem claro. Então, esse ponto é muito interessante. Você vê que Bucky, eu falei, Bucky é muito cheio de coisa. Então, se a pessoa ela assiste achando que é só uma lutinha ou outra tal, ela não vai entender nada, literalmente. Street Fighter 2, por exemplo, também é estilo Bucky, é lotado de coisa, ele é lotado de detalhes importantes. Só que a maioria das pessoas só fica ali na lutinha. Por quê? Porque isso ludibria, vicia o cérebro. Então a pessoa fica ali na infantilidade. O próprio Dragon Ball Super, que é muito focado em luta, Dragon Ball no geral, tem um episódio da floresta lá que o Kuririn fica na floresta e ele desperta também, que é muito parecido com essa temática. É por isso que eu quis dizer isso. Então, se você prestar atenção, tem sim bons episódios, vamos pôr esse termo entre aspas, de motivação, mas Buck tem bastante essa questão da motivação mesmo.
E aí, no final ali, né, eles vencem o Slash, dá puta trabalho, mas aí, a hora que eles vencem o Slash, eles pensam que os espíritos deles tinham voltado para a natureza. Aqui entramos num ponto importante, porque sempre foi muito falado que esses espíritos, entre aspas, caídos, tal, eles são espíritos que muitas vezes eles têm energia da natureza. Então, eles são interligados com a natureza. Então é por isso que no final, quando eles morrem, o líder deles ali, vamos por assim, que era tipo Moisés da vida ali, com o cajado de Moisés, aí o do cajado ali, ele fala isso. É interessante que o Buck literalmente caga pro do cajado e pisa na cabeça dele o tempo inteiro. Não é metáfora, ele pisa fisicamente. Então o Buck é muito legal, mas é claro que hoje em dia o Buck seria ultra cancelado. Por quê? O Hades também gostava do Buck, assim como Alibaba queria ter um relacionamento gay com o Buck. E aí nessa hora, esse espírito conta que ele ressuscitou o Hades. E aí o Hades aparece e se declara pro Buck e tenta dar um beijo na boca. Beijo na Buck, né? Do boca. Tô brincando. Um beijo na boca do Buck de surpresa. E aí, é muito boa essa cena. Claro que hoje em dia o Buck seria cancelado. A gente sempre também é contra a violência, claro. Mas aí o Buck dá um cacete no Hades, fala, sai fora e coloca um espírito pra beijar o Hades. Cara, essa cena é muito épica. E aí, foi muito engraçado o jeito que é feito. É bem rápido a cena e tal. E aí, o Alibaba também tenta e também apanha. Enfim, a gente sempre é contra a violência, é claro. Mas tem que entender que é humor, né, gente? Tipo, e outro, humor da época também, né? Que tinha muito dessas coisas. Então é muito gostoso, muito saudável esse tipo de humor, se entender que é humor, né, gente? Então, assim, eu sei que essa geração é muito tonta, mas até humor você consegue entender, tá? Então, assim, aí que acontece? É... Aí o espírito falou, eu ressuscitei o Hades e tal. E aí ele fala, pô, você ressuscitou um cara, você podia ter mudado a personalidade dele, pô, feito ele hétero. É muito boa essa cena. E basicamente termina.